Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Eu tenho feito reflexões acerca do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Palavra de Deus. E esse mês a gente vai refletir sobre o texto do Levítico, capítulo 1. Diz a Palavra de Deus, eu vou ler somente os versículos 1 e 2. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando algum de vocês trouxerem ofertas ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Vamos orar? Ah, Deus, quanto é bela e poderosa é o teu querer. E tu expressa o teu querer muito por meio da tua palavra escrita. Foi escrita por pessoas, mas inspirada por ti. Por isso que tem poder de transformar vidas. Tem poder de endireitar vidas. Tem poder para salvar vidas. Por isso eu te peço, meu Pai eterno, que tu transforme, endireite, salve vidas nessa noite por meio da tua palavra. No nome de Cristo, nosso Salvador, Deus. Amém. Como eu disse, nós vamos fazer algumas reflexões nesses próximos domingos, na verdade só mais 1 ou 2 domingos, acerca dos textos em Levítico. Esse livro escrito por Moisés, inspirado por Deus, e que é uma instrução de Deus para o seu povo acerca do relacionamento que Deus quer ter com você, quer ter com a igreja, com aqueles a quem Ele elegeu como verdadeiros adoradores. Não é do nosso jeito, é sempre do jeito dele, porque o jeito dele é o melhor jeito de ser jeito. E para começar, eu quero que você guarde no coração 3 coisas para a sua vida. E que os textos e o contexto e a expressão do Levítico são extremamente pertinentes a essas 3 coisas. Primeiro, você pode ir e chegar a muito mais longe. Você pode chegar a muito mais longe. Segundo, você pode ser muito melhor. E terceiro, há muito mais para você e eu, para nós conquistarmos. Só parece ser uma palavra de autoajuda. Aliás, é uma palavra de ajuda, mas não é só de autoajuda. Você pode ir muito mais longe. Você pode alcançar os sonhos que ainda não foram alcançados, que você tem. Você pode viver momentos que você ainda não viveu. Porque a palavra de Deus diz que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e jamais passou no teu coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É certo que a palavra se refere ao lar celestial, à presença de Deus, a presença plena do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus nos disse que o reino de Deus já chegou, de forma que você já começou a viver esse tempo glorioso ainda nessa existência, ainda nessa terra. Você pode ir muito mais longe do que você foi até o dia de hoje. Você pode ser muito melhor. Eu sei que você pode ser muito melhor. Eu também posso ser muito melhor.
O único que não pode ser melhor do que Ele já é o nosso Deus Todo-Poderoso. Todos nós que estamos aqui poderíamos ser melhores pais, por exemplo. Melhores esposos e esposas. Poderemos ser melhores filhos. Poderemos ser melhores servos de Deus. Melhores irmãos. Melhores vizinhos. Melhores funcionários. Melhores... Nós podemos ser melhor do que nós somos. E há muito ainda, muito ainda para você conquistar, meu irmão. Se você ainda tem um privilégio de ser sustentado por Deus nessa terra dos viventes, é porque Deus tem um propósito eterno para a sua vida. E Ele nunca, em hipótese alguma, os seus propósitos foram frustrados. Ele tem um santo propósito, uma direção que vai te levar ao melhor lugar para se viver. Ainda muito para você conquistar nessa terra. Mas o texto do Levítico nos faz um alerta, ou pelo menos um alerta com duas bases. E são nessas bases que eu quero basear a mensagem dessa noite, que é a presença de Deus e a santidade de vida. Essas bases fundamentaram todo o processo da vida do povo de Deus naquele momento. Mas a gente sabe, e sendo repetitivo, mas para que você grave no coração, que apesar do Moisés ter escrito e participado de parte da história dos Levíticos, esse texto, essa mensagem, essa palavra não foi escrita para Moisés de maneira exclusiva. Essa palavra foi escrita para mim, para você que estamos aqui hoje, no século 21, experimentando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De forma que Deus está falando diretamente com cada um que Ele mesmo trouxe a sua presença hoje, ou em casa ou aqui no lugar de adoração. E a base do Levítico é santidade de vida e presença de Deus. E não são duas coisas distintas, são duas coisas que se completam. Sem santidade de vida, você não vai conseguir perceber, viver, experimentar a presença de Deus. E sem a presença de Deus, não há santidade. De forma que o texto dos Levíticos nos conduz, nos empurra, ou nos leva, ou nos traz, de alguma forma, ele, como que se ele pega na nossa mão e fala: vamos, vem, vai para a presença de Deus. Ele não leva em consideração aonde você está. Ele não leva em consideração o momento da sua vida. Ele não leva em consideração se está bom ou está ruim, se está passando necessidade ou está na bonança. Não, Ele não leva isso em consideração. Ele só diz para você, para mim e para todos os seres humanos na terra a necessidade de nós estarmos próximos a Deus, conectados a Deus, na presença de Deus. E Ele vai além de um culto como esse. Ele vai além de um momento de oração no monte. Ele vai além daqueles momentos que a gente mistificou, achando que por si só esses momentos nos levaria, nos empurraríamos para a presença de Deus. Ajuda, mas isoladamente, a longo prazo, não causa um efeito, ou pelo menos não é eficiente. Então a primeira parte dessa história, ele está dizendo: santifica-se, santifiquem-se. O texto do Levítico começa dizendo uma chamada de Deus a Moisés, dizendo: eu quero que você mande um recado para o povo.
para que eles ofereçam holocausto, oferta. Quando eles vierem, quando eles forem trazidos, que eles ofereçam uma oferta ao Senhor. É o texto que a gente leu na introdução desse culto. A mulher, uma mulher samaritana, está lá, e aí vem um Jesus. E aí pede um pouco de água para ela. E aí ela se assusta, porque não era comum. Para vocês terem uma ideia, se a história não mudou nos últimos 10, 20 anos, até hoje, o judeu, ele faz uma espécie de oração, na verdade não é uma oração, mas um mantra, de costa para Jerusalém, de costa para Samaria, porque os samaritanos eram inimigos ferrenhos. Se você não quisesse problema na sua festa, você não convidava um judeu e um samaritano. Esse dualismo, essa contradição que a gente tem no nosso país é nada diante da contradição entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos odiavam os judeus e os judeus odiavam os samaritanos. Aí vem Jesus conversando com uma mulher, que já não era comum um homem conversar a sós com uma mulher. Mulher que conversa com homem a sós nas cercanias, nos momentos, na cultura de Jerusalém, era uma prostituta. E Jesus vai conversando com ela. E mais, é uma samaritana. Jesus quebra todo o protocolo da religião, do funcionamento cultural, quebra tudo. E ele dá-me de beber. Então, conversa com uma mulher samaritana e ainda pede um copo com água. A mulher retruca ele. E faz uma espécie de indagação. Ela diz assim, nossos pais diziam que é nesse monte que a gente deve adorar. Ela se referia provavelmente ao Monte Gerizim, não está expresso na Bíblia, mas era o monte dos samaritanos. Mas vocês lá de Jerusalém dizem que é em Jerusalém que deve adorar. Afinal de contas, em que lugar se deve adorar? Aí Jesus responde para ela, em lugar nenhum. Não é o lugar, não é onde você está, é o estado que você está. Porque a adoração, ela não é formatada pela ocasião, pela circunstância. A adoração é formatada, como o diácono Elcio leu aqui, é segundo tiver proposto no coração. Porque somente aqueles que vão de verdade adorar, viverem um efeito da adoração, são aqueles que são chamados pelo meu nome, a quem eu lhe digo agora, mulher, que são os verdadeiros adoradores. Esses são os únicos que podem de verdade adorar a Deus e viver, experimentar e sentir o processo, o efeito do que é adorá-lo. E a adoração dos verdadeiros adoradores não é qualquer uma adoração, não é só levantar as mãos, cantar, isso é muito interessante, mas são aqueles que são os verdadeiros adoradores e que o adoram no Espírito, lá de dentro e com muita verdade. Esses são a quem Deus procura para ser os seus adoradores. É desses adoradores que Deus recebe a adoração. Então, há algo que intercala, ou que processa, ou que encaminha, que faz a ponte, a passagem para essa presença. Não é, como eu disse, do jeito que a gente quer. Então, o texto começa dizendo, olha, santifique-se, ofereça uma oferta. Tenham
todo um simbolismo, um ritualismo. E que se você pegar as folhas do Levítico, você vai perceber coisas até na nossa cultura um tanto esdrúxula. Mas tudo isso tinha um significado. Só que a gente não vive lá no Antigo Testamento, é hoje. Qual o significado de todo esse processo de busca, de intensidade da presença de Deus? Então eu posso começar dizendo para você fazer 4 coisas. Que aí eu não vou me alongar, porque vocês, ou parte de vocês, já sabe muito bem. Ore, faça reflexões bíblicas, comunguem, viva ou venha ou participe da comunidade dos santos e jejue. Essas 4 coisas já vão alavancar a sua vida espiritual, já vão produzir santidade na sua vida. Na escola bíblica, com os jovens, a gente está estudando agora a Bíblia. Aí começamos no primeiro capítulo de Lucas, porque Lucas conta um pouco. Lucas é o texto mais detalhado do nascimento de Cristo. E aí a gente aproveitou essa época do Natal. Eu não lembro mais como. A primeira sexta-feira a gente chegou até o versículo 11. A gente não acabou o capítulo 1. É rico demais. É profundo demais a palavra de Deus. E eu disse para eles uma coisa na sexta-feira e vou repetir para você. E eu sei que alguns de vocês vão estranhar isso. Mas eu creio nisso. Se você quer adquirir riqueza, sabedoria e sucesso, você tem que andar com a Bíblia coladinho na tua vida. A Bíblia é a maior fonte de riqueza, sabedoria e sucesso. O propósito da Bíblia não são exclusivamente essas coisas. E nem prioritariamente, claro. O propósito da Bíblia é nos levar à presença de Deus, à salvação eterna. Mas a Bíblia, como a palavra diz, é a palavra de Deus. E Deus nos dá muito mais daquilo que a gente precisa ou espera. E aí eu provoquei eles, para eles lerem a Bíblia. Todos os livros que eu já li sobre finanças, eles falam da Bíblia. Eu acabei de fazer um curso, em 2016 eu acabei um curso acadêmico, e o professor um dia estava falando no Leviatã. E eu falei, será que ele está falando do mesmo Leviatã lá do Jó? E ele falando assim, o Estado é o Leviatã, e que o Leviatã, eu falei, será que isso é o nome de uma pessoa, né? Tava lá, né, ignorância. E aí teve uma hora que eu não aguentei. Eu falei, professor, quem é esse tal de Leviatã? Aí ele olhou para mim e disse assim, ué, tu não sabe não? Tu não é o pastor aqui da classe? Aí eu falei, você nunca leu o livro de Jó? Eu falei, já, mas é o mesmo? Ué, você nunca percebeu isso? Que o Leviatã é aquele que sufoca, é aquele que se coloca acima do bem e do mal. Você nunca percebeu isso? A Bíblia. Eu olho para os Netflix, para as séries de Hollywood e consigo perceber a Bíblia de maneira... O cara pega uma historinha ali, aí ele faz adaptações, coloca efeito especial, uma maquiagem, mas quando você vai ver o fundo, é uma história da Bíblia. É a história da palavra de Deus. O mundo entendeu o poder da palavra de Deus. O mundo faz da palavra de Deus a sua leitura de cabeceira. E a igreja às vezes despreza a palavra de Deus. Palavra de Deus, meus irmãos. Você que está aqui correndo de um lado para o outro, eu vou dizer para você o que a santidade, qual é o efeito da santidade na vida.
quando você começa a orar, começa a refletir sobre a palavra, começa a não se desculpar para estar no meio do povo de Deus, começa a santificar a sua vida. O primeiro efeito é que há uma espécie de blindagem na gente. Você sabia que hoje, às 20h15 desse dia 5 de dezembro, certamente boa parte de vocês aqui nessa noite já sofreram ataques violentos advindo do mundo das trevas. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus? Angústia, tribulação, fome no Deus. Ele diz, nem as coisas do presente, nem as coisas que há de vir, nem principados e potestades. A Bíblia diz que os irmãos estavam orando lá em Atos, e eles fazem uma oração e fazem uma espécie de pergunta para Deus: por que levantaram-se os príncipes da terra, os reis desse mundo, e acusaram o seu eleito? Aí eles dizem: por amor a ti, lá depois em Romanos, por amor a ti somos entregues todos os dias como ovelhas para o matadouro. Nós somos alvos de ataques do mundo das trevas. Mas quando nós estamos com a nossa vida santificada, há uma espécie de blindagem, há uma espécie de campo protetor sobre as nossas vidas. Por isso que ele disse: olha, vai cair à direita, à esquerda, e você santo de Israel, não serás atingido. Eu vou te guardar por detrás e por diante. Nada vai acontecer na sua vida com a tua vida santificada. E se alguma coisa vier, você vai ter força suficiente para suplantar e suportar. Blindagem, uma proteção. Porque aqui Jona é engolido pelo peixe para protegê-lo de morrer no naufrágio do navio. Parecia ruim na época, mas era uma espécie de proteção. A santidade protege a vida. Deus coloca os seus anjos ao nosso redor, meus irmãos. Não é apenas para regozijar-se. É para ser guardado, para ser ungido. Segundo efeito da santidade: acesso. Todos nós aqui estamos passando, e todos nós aqui precisamos de acesso. Então, quando Deus chamava povo, venha santificar-se, venha entregar as ofertas pelo pecado, venha entregar as ofertas pela culpa, venha e faça holocausto. Não é porque Deus necessitava da adoração daquele povo. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite e saímos do nosso lar e cantamos louvores e oramos a Deus e pedimos a direção de Deus e vivemos um momento gostoso, ouvimos músicas santas que enobrecem, fortalecem a nossa alma, mas eu quero te dizer que isso não faz a mínima diferença para Deus. Entre o adorado e o adorador, só há um que sofre o efeito da adoração: o adorador, porque o Deus, o adorado, não muda. Ele não muda. Agora, eu e você temos a capacidade concedida dele para acionar os efeitos do céu, os efeitos da presença santa dele sobre a nossa vida. E uma dessas formas é a adoração. É quando nós comungamos, é quando nós nos inclinamos diante da santa presença dele. Aí, meus irmãos, as portas se abrem. Aí os caminhos começam a ficar mais verdadeiros, mais nítidos. A terra começa a ser mais fértil. Eu conheci um pastor, conheço na verdade, há muitos anos isso. Ele me disse uma coisa, que ele falou: rapaz, eu não sei o que está acontecendo,
eu pareço aquele rei de Midas. Você sabe a história? Tudo que eu coloco a minha mão prospera, cara. Mas eu estou assustado com isso. E eu disse, pô, amém, Deus te abençoe, não se esqueça de mim. E aí ele disse, mas isso começou a acontecer a partir do momento que eu tomei uma decisão na minha vida. E é uma coisa muito simples. E não é para copiar simplesmente. É um propósito que certamente Deus colocou no coração dele. Ele começou a ofertar o seu tempo. Você já pensou nisso? A gente oferta dinheiro, doações. Ele começou a ofertar o seu tempo. Ele começou a fazer com que parte do seu dia cumprisse 2 propósitos: ajudar pessoas e santificar a vida. Ele ficava em média 1 hora por dia, esse ele me contando, em consagração, orando, lendo a Bíblia, refletindo sobre a palavra de Deus, e ajudava as pessoas. Sabe como é que é o nome disso? Santidade. E aí eu aprendi algumas coisas com isso. Algum tempo atrás, uma pessoa me mandou uma mensagem, eu fui me encontrar com ela. É um pastor também, amigo. Ele pode estar vendo, mas não vou falar seu nome não. E ele disse para mim, a vida está muito ruim, Beto. Quando ele disse para mim, a vida está muito ruim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquela história que eu tinha ouvido há uns 15, 20 anos, desse outro pastor que dizia que a vida estava muito boa. E foi um contraste. Rapaz, está muito ruim, a igreja, estou quase saindo de lá, não está conseguindo, eu me adaptei à igreja, financeiramente estou com muitas dívidas, e não sei como é que vai ser. E eu disse para ele, como é que está a sua vida de oração? Ele disse, não estou nem conseguindo orar. Confesso você que não estou não consigo concentrar para orar. E a palavra, como é que está? Bíblia? Só leio para pregar lá na igreja. Devocional mesmo? A igreja, não, vou forçado. Por mim eu não voltava nunca mais lá, aquelas crises que tem de pastor com a igreja. Aí eu disse para ele, quer fazer um negócio? Eu disse para ele fazer a mesma coisa que esse irmão lá que tinha me contado, mas de uma maneira um pouco diferente, claro, adaptando para os dias de hoje. Não é para copiar, porque com Deus não é receita de bolo. Não é receita de bolo. E aí, exatamente 28 dias depois ele me ligou. Falou, Beto, rapaz, o telefone tocou. Aí eu falei, fala mais. Eu estava em casa, meu telefone tocou. Quando eu olhei, era um número privado, mas algo falou no meu coração, aí tá a tua bênção. E aí, quando eu atendi, era um presbítero, não me recordo se era Nordeste, me ligando, me convidando para ir para a igreja lá. Uma igreja que eu conheço, que eu tenho muita familiaridade com o costume da igreja. Falei, é mesmo, amém. E aí quando foi de tarde, o telefone tocou de novo. Eu disse, como é que é? Então, eu tinha feito um determinado investimento que estava complicado demais. E isso era um dos motivos da minha vida financeira estar derrocada. E aí o meu agente lá disse, saiu. Fica tranquilo que você vai receber tudo de volta. Eu não quero que você pegue isso como uma receita de prosperidade. Mas eu sei, meus irmãos, que uma vida santificada abre portas, dá acesso,
empurra a gente para caminhar no caminho santo, verdadeiro. Santifique a sua vida, meu irmão. Santifique a sua vida, minha irmã. Deus disse: sede santo como eu sou santo. A santidade abre a visão. A Agar deixou o filho para morrer, porque não queria ver o filho morrer de inanição, de desidratação no deserto. A Bíblia diz que Deus ouve a oração do menino, do Ismael. E quando Agar abre os olhos, tem um oásis na frente dela. O oásis não caiu do céu, o oásis não passou a existir. O oásis sempre esteve ali, mas ela não conseguia ver. E a oração do menino abre os olhos de Agar. Em nome de Jesus, santifica a vida. A dificuldade, o problema, ou a situação, às vezes está muito perto, muito próximo. Mas sem santidade de vida você não consegue ver. Você não consegue perceber. Você não consegue ouvir. Você se torna apenas um ser animado. Mas a tua alma não expressa a presença de Deus. Santifica a vida, ore mais do que você tem orado, busque mais do que você tem buscado. Não fala, não está indo na igreja, não estou indo, não. A presença de Deus aqui não é eu, não são os presbíteros, o ministério, não, é Deus. Aqui a gente fala com Deus, a gente ouve de Deus, a gente se expressa para Deus, a gente chora na presença de Deus, a gente ouve a palavra de Deus, a gente canta para Deus. Aqui de verdade você expressa quem você é, um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Aqui não tem cerimônias com Deus. Aqui a gente pula na presença de Deus, os nossos olhos brilham, o nosso coração pulsa pela presença de Deus. Santifique-se e busque a presença de Deus. Sabe por que você tem que buscar a presença de Deus? Além disso tudo que você já ouviu? Porque os caminhos dele não são os seus caminhos. O pensamento dele não são os seus pensamentos. E quando você diz assim, o mais criterioso ia falar assim: pô, então para que eu oro? Então, você ora para ele te levar para um caminho muito melhor. Tu ora para que ele te faça um ser muito melhor do que você é. Porque os caminhos e os pensamentos dele são muito maiores e melhores do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Tudo que de melhor você quer para você, para tua casa, para sua filha, para todas as pessoas, Deus tem um propósito excelentemente melhor. A presença de Deus é a expressão da graça e da misericórdia. Lembra? Misericórdia é aquilo que você merece. Eu também. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós viramos as costas para Deus. Todos nós não reconhecemos o Natal diário da nossa vida. Todos nós pecamos. Todos nós fomos filhos pródigos. Abandonamos a presença de Deus para viver dissolutamente. Mas Ele, em sua infinita misericórdia, porque as misericórdias dele não têm fim, não deixou que você ficasse comendo alfarrobas com os porcos. Ele te trouxe de novo para a sua presença, colocou uma roupa bonita em você, te deu um banho de sangue
colocou um anel no seu dedo, te honrou, colocou sandálias novas nos seus pés e mandou fazer uma festa em sua homenagem. O nome disso é misericórdia. Poxa, deixa Deus ministrar no seu coração. Às vezes você fica tão aborrecido com teu pai, com a tua mãe, com pessoas próximas de você, porque te deram um peteleco no ouvido. Misericórdia. Eles merecem morrer, mas eu os dou vida. E não só qualquer vida, e não é qualquer vida, é vida abundante. É vida que vai além do estado comum da vida. É vida eterna. Isso, o nome disso é misericórdia. E graça, meus irmãos. Graça é a visão que todos nós devíamos ter da vida. Todos os seres humanos, até aqueles que se dizem ateus, eles tratam Deus como Deus. O Deus, o papai do céu. O Deus distante. Um Deus que manda. Um Deus que até certo ponto é egoísta. Você tem que fazer a minha vontade. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. É isso que eu estou mandando e você tem que fazer, tem que obedecer. Mas nós somos os orelhas furadas. Os orelhas furadas eram aqueles escravos que um dos sinais que ele tinha por ser escravo era a orelha furada, mas esse sinal só era pertinente na vida de escravos que já tinham a sua alforria, a sua liberdade concedida, mas eles decidiam por vontade própria permanecer na presença do seu Senhor. Aí furavam a orelha dele para caracterizar, ele não está aqui por obrigação, ele não está aqui por intimidação, ele não está aqui por nada, ele está aqui por vontade própria. Nós somos os orelhas furadas. Nós servimos a Deus não é por obrigação. Nós não servimos a Deus pelo que Ele nos dá. Nós não servimos a Deus para ver milagres, apesar de todos nós gostarmos e queremos em alguns momentos que milagres aconteçam. Nós servimos a Deus por amor incondicional, porque Ele nos amou pela sua graça. Nós não merecíamos, assim como a misericórdia é aquilo que Deus não nos dá quando nós merecemos, a graça é aquilo que Ele nos dá quando nós não merecemos. Nós não merecíamos o amor de Deus, nós não merecíamos que Ele tivesse morrido na cruz pelas nossas vidas, nós não merecíamos o favor de Deus, nós não merecemos que Deus coloque um grãozinho de arroz na nossa mesa, mas Ele nos dá pela sua graça, porque nós não tratamos, nós não lidamos com Deus como Deus somente. Todos nós reconhecemos e sabemos e temos certeza convicta que Ele é Deus, está acima de tudo. Nada se compara a Ele, mas nós o tratamos como Pai. Ele é nosso Pai. E Pai é diferente. Pai cuida. Pai trata. Pai disciplina. Mas acima de tudo, Pai ama. É graça. E aí, meus irmãos, Ele começa a agir na vida. Com a vida santa, é impossível que Ele não haja na vida. Por que é que o povo ia prestar culto a Deus? Por que é que eu e você estamos aqui nessa noite? Para estar perto de Deus, para ter santidade de vida. E se nós perseverarmos nesse estilo de vida, Ele agirá nas nossas vidas. E agindo Deus, me ajudem. Amém.
Então eu quero que você fique de pé agora, no nome de Jesus. E não dá para fazer tudo e nem para falar tudo. Mas tudo começa da semente, do primeiro passo. E o primeiro passo dessa história de santidade e busca da presença de Deus é querer. É dizer assim, eu quero. Então se você quer, em nome de Jesus, eu não vou pedir você ficar aqui vir aqui na frente não. Mas se você quer, eu quero que você levante a sua mão agora para eu orar por você. Eu quero ser santo, eu quero ser santa. Eu quero viver perto de Deus. Em nome de Jesus. Dá para cantar a música? Aleluia. Aleluia. Em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quero que você me ajude a orar pelo Tiago, pelo Jarbas, pelo Ítalo. Continua orando pelo Daniel Falcão. A Fátima está dizendo que ele está melhorando. Orar também pelo nosso irmão Marcelo Couto. Deus te abençoe, meu filho. Orar pelo Peterson e pela Fernanda também. A Joana Dark está pedindo. Eu quero agradecer a Deus pela vida da Amanda, do Vinícius e da Zenilda, que estão aqui pela primeira vez. Faz assim para eu saber. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que Deus encha vocês de graça, de favor e de misericórdia. E que vocês sejam verdadeiramente na vida verdadeiros adoradores. Tá bom? Aqui a gente diz assim, olha: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, mas se quiser, fique para sempre. Uhul! Deus abençoe. Deus, que bom é estar na tua presença e contemplar a formosura da tua santidade. Que bom é ter ouvido a tua voz para que nós vivêssemos como povo separado por ti, povo santo, povo que são alvos das tuas maiores e melhores bênçãos, povo do acesso, povo da blindagem, o povo da visão, o povo da graça e misericórdia. Eu te louvo pelo privilégio de fazer parte deste povo e te peço, Pai, que tu possa estar com a Amanda, com Vinícius, com a Zenilda, que estão aqui pela primeira vez e fazendo-nos experimentar dessa santa, dessa bondade em
todos os dias das suas vidas, que os seus possam ser alcançados com graça e misericórdia, mas que todos nós, toda a família que está aqui hoje, representada, possa de fato, Pai, no nome de Jesus Cristo, viver em santidade de vida na Tua presença, Deus, para que nós possamos experimentar, Pai, aquilo que Tu tens, ó Deus, para cada um de nós. Eu Te agradeço, Deus, Te louvo e Te expresso que no profundo do meu ser, o nosso prazer é Te louvar, o nosso prazer é estar na Tua presença. Não há nada que se compare a isso, Deus Santo. Nada, absolutamente nada. O nosso prazer é viver na presença do Senhor para todos sempre. Que Deus, que o Senhor nos abençoe a cada tempo, a cada dia, e que a paz eterna do nosso Senhor Jesus, o favor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o consolo, o alento, o revigoramento eterno do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, te acompanhe você e os seus, acompanhe a igreja do Senhor espalhada pela terra, não só hoje, nesse dia que nós estamos vivendo, mas até a sua volta, até o dia final. Amém? Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês. Aleluia, aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.